Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, game designer, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietrão, como é que estamos? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. John, você sabia que. Eu acho que você já trabalhou, ou talvez só eu, num jogo que foi lançado para mobile e está no Switch? É mesmo? Eu não trabalhei, eu acho, eu não consigo pensar em um. Talvez sei lá, Picross, né? Qual que é o nome do Picross da Teps? Era esse? Lógico que Logic Pick, era esse mesmo? exatamente. Ah, que legal, cara. Eu não trabalhei no Logic Pick, mas você trabalhou. Você tava lá quando rolou o port? Não, eu soube depois. E Uhum. o post parece muito interessante. Que massa, que massa. Recomendo as pessoas aí. Tem publicidade gratuita aqui. Joguem o Logic Pick, que é um jogo da hora mesmo. Eu joguei bastante no celular, é muito massa. Não, enquanto eu trabalhava no Logic Peak, eu jogava muito. Eu acho que eu vou até baixar de novo para jogar, porque é um jogo que eu gosto da dinâmica de Nonogram. Aham, sim. Então fica aí essa então, no começo do episódio, meio que subverti aqui o podcast. Boa. Bom, mas para falar um pouco mais sobre esse universo de porting, né, que claramente eu e o Pietro não entendemos muito bem, a gente vai bater um papo com o nosso amigo Matheus Borba. E aí, Matheus, tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Então, bora lá, né? Bora aprender um pouquinho aí, ver se eu consigo passar um pouco do que eu sei pra vocês aí. Massa. Borba, vamos lá, cara. Antes da gente começar, eu queria que você desse um mini resuminho de quem é você, aonde você trabalha, o que que você faz, só pra galera se situar um pouco sobre você e tudo. Bom, vamos lá, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus Borba, eu trabalho na indústria aí já faz pouco, pouco mais de 7 anos aí, 7 anos e meio. Vai fazer 8 agora, né? Final do ano. Eu trabalhei com gestão de projeto, modelagem 3D. Eu era sempre um cara meio generalista, né? Uhum. Então, no Brasil, o brasileiro gosta disso, né? Clássico generalista, É exato. o clássico, o clássico. Então, Faz no todos Brasil os a gente chapéus, né? E não faz nada muito bem, mas faz tudo. todos os chapéus. E aí acabou que eu fui gostando, cara, da parte de gestão ali, a parte de estar um pouco meio ao lado do desenvolvimento, sabe, para ajudar o desenvolvedor. Então eu segui muito para esse rumo, né? Aprender a vender o projeto, aprender gerar acessibilidade para jogos aqui no Brasil. Então eu fui muito por esse rumo aí, de conseguir de gerar essas oportunidades e também de conseguir trazer essas oportunidades para o Brasil, né? Porque como a gente sabe, desenvolvimento de jogos não é barato, né? Para quem é da indústria, principalmente fora do Brasil, é muito mais caro do que aqui. E com isso, eu resolvi abrir a Google Games Interactive, que é uma publisher barra aceleradora barra acompanhamento de Uhum. desenvolvedor, né? Porque a gente tem também todo um trabalho de cooperatividade com os estúdios, diferentemente de outras publishers que tem um foco mais em fazer o port e dar tchau e benção e falou. Se vira, exato. É, se vira, a gente não tem feito isso, tá? A gente tem gostado, cara, de conversar com os estúdios, de saber como a gente consegue ajudar o estúdio, sabe? Muito massa. Então, foi muito nesse foco, sabe? Gestão, barra entender como fazer os portes de forma mais barata, mais, né, acelerar o port, como fazer com que o port seja mais rápido, porque, né, demora bastante para portar um jogo. Então, eu sempre fui dessa galera que gosta de procurar métodos para conseguir resolver essas soluções. Então, a gente trouxe bastante esse esse ponto aí e esse foco que a Google Games está trazendo para o mercado brasileiro aí. Pô, que massa, massa. Bom, eu vi a apresentação que você também fez lá dos jogos published, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, bom, a gente vai bater um papo hoje sobre porting, né? Sobre fazer porting de jogos. E eu imagino que algumas pessoas que estão ouvindo aqui o podcast não faz a menor ideia do que a gente tá falando, né? Bom, o Pietro já comentou, né, que tinha um jogo mobile, foi portado pro Switch. Mas, Borba, explica pra gente o que que é um port, né? Pra que que ele serve no final das contas? Bom, o port inicialmente, né?
você tem que pensar em alguns fatores para você poder fazer o port. Primeiramente, fazer o port de um jogo, de uma plataforma como é o PC para os consoles, primeiramente é isso, né? Você transfere o jogo de uma plataforma para outra, né? Esse é o princípio do port. Porém, você Uhum. tem que colocar algumas coisas em mente, em questão de custo, viabilidade, né? De tudo isso, para saber se é viável você portar esse jogo ou não, tá? O objetivo inicial é mais esse mesmo, né? É só levar um produto que existe em uma plataforma para outra plataforma, né? É para isso que serve o port. Ou tem alguma outra finalidade? Não esse é o ponto do Uhum. principal do port, tá? E assim, já falando disso, a gente sabe que no Brasil poucos estúdios tiveram a oportunidade de portar jogos. Sim. Então, por isso que eu até falei da Google Games, né? A gente tá muito focado em fazer com que os estúdios brasileiros tenham uma oportunidade, cara, de poder passar 1, 2, 3 anos só focado em consoles, porque a gente sabe que a maior parte do faturamento do mercado tá nos consoles, PlayStation, Xbox, Pode Nintendo crer. Switch. Não porque às vezes vende mais ou porque tem um volume maior de pessoas. A gente sabe que no PC pode ter mais pessoas. Porém, o jogo no console ele é mais valorizado, vamos dizer dessa forma, né? Uhum. Ele tem um olhar mais. É como se você estivesse comprando algo de luxo, sabe? Parece algo mais premium no final das contas, né? Exato, Um jogo na. Você olha a plataforma lá, a loja da Steam, tem qualquer porcaria, né? Quando você tá no exato. PlayStation, parece, ah, não, eu estou num patamar acima, né? Interessante. Outra coisa, outro ponto interessante é, você no PlayStation, normalmente você não vai comprar um jogo abaixo de R$ 100, é muito difícil. Muito difícil. Uhum. Normalmente você compra jogos ali em média, né? Eu vou falar em média, acima dos R$ 100. 200, 300, 400. Se você for uma pessoa que gosta de comprar jogos no lançamento ou perto do lançamento do jogo. Então, se você coloca um jogo indie a R$ 50, R$ 100, seu jogo é barato, entendeu? Entendi, entendi. Que lá no, Então, na Steam é nada, né? É o preço e básico, aí, né? Uhum. isso. Você acaba que você aumenta seu ticket médio, né? Pra quem não sabe o que é o ticket médio, é a média de valor que você vende seu jogo. Acaba que na Steam você consegue vender seu jogo ali por R$ 10, R$ 20. Não passa disso, né? É muito difícil. Tá? Então tem esse fator aí que é muito importante também. Que legal, que legal. Cara, massa. Bom, você falou que você trabalha com porte, né? E eu acho que uma primeira coisa que vem à mente é a questão entre o que que é um porte e o que que é uma emulação. Como é que você trabalha na Google Game? Você faz porting de jogos ou você faz emulação? Qual é a diferença, primeiramente, dessas duas abordagens, né? Existe diferença? Ou é só nomenclaturas diferentes? E qual você realmente faz aí na Google? Existe uma especificação para uma delas? Bom, hoje eu sou o CEO da Google Games, né? Eu sou o fundador da Google Games. Hoje eu quase não faço mais porte, tá? Existe uma pessoa que trabalha comigo que é o João Carmona, né? Que já trabalhou na Byte também, é um profissional incrível. Hoje ele trabalha comigo. Então, hoje, sobre porte versus emulação, o que eu consigo te falar é que, cara, pra gente o porte hoje, ele é muito mais, assim, não que exista uma relevância entre os dois, né? Porque hoje a gente só faz o porte, não existe uma emulação que a gente faça, beleza? Uhum, Então, se a gente fosse emular alguma coisa, algum projeto, talvez entraria em contato com a empresa que fosse mais especializada nisso. Vou ser sincero contigo. entendi. Porque hoje, de fato, a gente não faz esse serviço de emulação. Mas entre os dois, né? Porque existe aquele serviço, né, de jogos que você, somente no Nintendo Switch, que às vezes o jogo ele não tem suporte, ou a engine não tem suporte, ou não tem SDK para você publicar o jogo no Nintendo Switch, vamos dar um exemplo. Aí o que você pode fazer? Você pode ir lá, pegar o jogo, criar uma emulação dele ali num navegador e jogar dentro do Nintendo Switch, entendeu? Essa é uma das formas que a galera às Entendi, vezes. ó. Que a galera, até existe algumas formas de Quase uma fazer essas. gambiarra, né? Não, a Exato. maioria, por exemplo, RPG Maker, outras engines aí que não tem suporte, né? Godot, eu acho que também não tem suporte, até esse momento eu não vi suporte para Godot, mas acredito que vai chegar para mais consoles, né?
Mas eu sei que a galera consegue portar, porém eles têm essas metodologias de criar esses outras formas de emular o jogo ali no navegador e colocar dentro do Nintendo Switch para rodar. Entendi, Então, cara. Entendi. então existem essas, vamos dizer, maracutaias aí no mercado, né? Mas eu não sou tão adepto a elas, não. Eu prefiro ler a parte do port sendo feito na Unity, na Unreal, né? De forma mais prática mesmo. Ô, Matheus, desculpa entrar no caminho da emulação, mas a emulação seria uma coisa legal a ser feita assim? Tipo, é possível, existe a emulação legal? Porque normalmente quando a gente pensa em emulação, né, ou talvez não todo mundo, mas as pessoas dos anos 90 vão pensar em quando jogava jogos do Super Nintendo, Game Boy no computador. Sim. A emulação, existe uma forma legal ou a forma legal seria o porting, basicamente? A forma legal seria o port. O port seria a forma mais legal de fazer. Até porque, se você hoje tem uma empresa, tem um negócio, você visa fazer aquilo com o máximo de segurança possível. Então, se você tem uma documentação oficial da Sony, da Xbox, da Nintendo, utilizando uma engine que tem suporte, seria estranho você não utilizar isso, sabe? Só porque você gosta de uma engine ou porque você acha que a Unity vai quebrar todo o mercado. Com as loucuras e as mudanças que ela tem feito. Eu posso falar um pouco dessas mudanças, porque aconteceu algumas mudanças no PlayStation e eu vou falar sobre essas mudanças e como isso vai impactar também no mercado. Tá? E é muito sério mesmo, é coisa bem séria. Caramba. Bom, eu acho que já vale a gente entrar, né? Eu queria comentar um pouco mais. Vamos dizer, vamos começar a falar sobre o dia a dia, né? Sobre as dificuldades técnicas, sobre essas mudanças. Sobre dificuldades, vamos lá. Quais são as principais dificuldades que uma empresa que está portando um jogo tem quando ele recebe, sabe, o contrato? Qual é o começo, né? Você inicialmente pega uma build do jogo ou você recebe o código-fonte? Como que começa o processo de porting? Eu vou começar um pouquinho mais atrás, tá? Pode Legal. ser? Por favor. O que que esse pouquinho mais atrás eu vou falar para vocês agora? É desde quando você consegue virar parceiro das plataformas. No caso, Hum. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Primeiro ponto, o valor dos kits, dos dev kits. Ah, legal. Esse é o fator mais complicado hoje no Brasil, tá? Porque nem todo mundo tem 30 mil reais para pagar num kit de PlayStation 5, né? Você consegue explicar pra gente rapidinho o que que é um dev kit? Bom, o dev kit é um hardware que a empresa, né, principalmente a Sony, a Xbox, a Nintendo Switch, te envia para que você possa testar o seu jogo. Ele é praticamente um videogame, porém ele é praticamente hackeado para você poder testar seu jogo ali dentro e Entendi. poder buildar seu jogo e fazer todos os testes, as análises ali no Dev Kit, né? A gente tem dois, o Dev Kit e o Test Kit. A diferença é que alguns mostram algumas coisas que o outro não mostra, né? Tem esses fatores. Por exemplo, enquanto você está desenvolvendo o jogo, você já builda o jogo, já acessa ali todas as informações do jogo, o que está dando erro, quais bugs que estão sendo gerados, né? Então, o teste kit é mais ali para quando você está realmente em fase de teste, ou você tem uma equipe de teste, né? Até para que eles não possam ter acesso ali à base do código, porque no dev kit aparece muito código do jogo, aparece muita coisa, os erros ali, né? Então não é legal para quem está testando. É isso dentro de uma empresa, de uma corporação maior. Agora, para o cara que é indie game, indie dev, não faz tanto sentido ele fazer essa diferenciação. Só o teste kit ali já funciona para ele, tá? Massa. Então essa seria aí o que seria, né, o dev kit e o teste kit. Então você vai lá e compra, né? Então, pelo que eu entendi, você falou isso, né? Você compra. É, exato, você compra. Porém, quando você compra, vou falar de duas empresas que você compra e você consegue trazer para o Brasil tranquilamente. Primeiro, a Xbox não cobra pelo Xbox One Dev Kit, tá? Ela não cobra por esse. Porém, ela cobra pelo Xbox Series S e Series X Dev Kit. Uhum. Que é os novos, né? Eles têm cobrado em torno de $1.000 e você consegue adquirir um. Porém, quando chega no Brasil, você tem que pagar 100% em cima do valor do dev kit. Então você vai pagar aí 10 mil reais num dev kit de Xbox Series X e Series S. Beleza? Só para você testar o jogo na plataforma Xbox. Caramba, Exatamente. realmente. Já é Exatamente. quente, já dói o bolso, não tem jeito. Então,
Então vamos fazendo os cálculos aqui. Vai colocando aí. 10 mil Uhum. reais só do Xbox One, do Xbox Series S. Vamos pegar o mais básico. Vamos pro Nintendo Switch, em torno de $600, né? Uhum. $700, alguma coisa desse tipo. Eu não lembro o preço. Deve ter barateado um pouco mais. Mas em média esse valor. E aí quando chega no Brasil também, você vai pagar ali em torno de $1.400, $1.500. No final aí vai 7 pau, chegar uns vai. 7 É. mil reais, 6 mil reais. 6 mil reais aí, vamos dizer. Então já dá 16 mil reais para você estar dentro dessas plataformas, sem você ter o jogo lá vendendo. Então você já está no prejuízo, certo? Exato. Sim. Agora vamos pro monstrão, o Big, o maior de todos, o Todo mundo PlayStation. quer. Exato. O PlayStation é o que todo mundo quer. $3.000 para você trazer o Nossa. Dev Kit e o Test Kit. Quando chega aqui, metade do valor. Porém, ele não chega aqui. A Sony não te envia. A Sony te obriga a ir nos Estados Unidos buscar. E se a alfândega parar você com ele, eles não estão nem aí. Então, esse já é um fator arriscado, que você toma esse risco aí, beleza? Então, Uhum. $3.000 aí, o dobro, $6.000 vezes 5,4 dá em torno de 27, 28 mil reais, foi o que a gente pagou. Caramba. Bom, você já gastou aí 50 conto só de dev kit, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, eu vou falar uma coisa que talvez a galera não goste. Mesmo com incentivo de qualquer. Mudou o mercado, tá maravilhoso, agora os dev kit pode chegar. Cara, que desenvolvedor que tem 50 mil reais para pegar dev kit? Exato. Não. Vou pagar um ano de desenvolvimento do jogo 50 conto, lá, É, meio ano, sabe? Pra pagar um desenvolvedor. exatamente. Então você já tá. A gente já fica no prejuízo quando a gente começa a querer brincar com console, beleza? Uhum. Outro fator. Vamos para o segundo ponto. Licenças das engines. A Unity cobra $2.000 por ano, né? Certo? Sim. A Nintendo te dá uma chave da Unity, como se fosse um presente. Porém, normalmente você vai ter acesso ao fórum da Nintendo para pegar os SDKs do Nintendo Switch. No Xbox, você tem que ter a licença também. Tem que ter a chave lá, Pro, da Unity Pro, para você também acessar o fórum da Unity para ter acesso aos SDK. No PlayStation, é muito recente. Isso tem 2 meses só. Foi no final de junho, tá? No final de junho, o que aconteceu? A PlayStation, ela parou de dar chaves Pro. Parou. Parou. Então aí já começa a ficar um pouco pesado, né? Mais trabalheira e provavelmente mais dinheiro que você vai ter que desembolsar em alguma. Exato, exato. Então no PlayStation você também tem que ter a chave Pro para poder buildar o jogo. Então as coisas estão começando a ficar muito pesadas. Então é $2.000 no PlayStation 5 para ter acesso aos arquivos, né? Até, você tem até acesso aos arquivos dos SDK, porém você não consegue buildar sem a chave Pro, beleza? A galera, você pode usar a chave Pro do Nintendo Switch, mas isso não é algo correto a se fazer. Tem que ter a chave Pro ali em geral, né? Às vezes você pega a chave Pro do Nintendo Switch, às vezes só serve para o Nintendo Switch. Então tem muitas essas especulações no mercado também de port, tá? Uhum. Mas se você realmente for pegar a chave Pro em geral, você vai ter acesso ali ao Xbox e ao PlayStation. O Nintendo Switch já vai te dar a chave ali. Mas esses $2.000 anualmente você vai ter que colocar aí no seu orçamento, tá bom? Então Sim, você tem já que sobe falar. para 60 mil reais ali, né? Da brincadeira que a gente entrou, Uhum, exato. beleza? Esse número tá ficando difícil. E agora, vamos para o terceiro ponto. O custo de fazer o port, tá? Legal. Aí a gente entra naquele setor de desenvolvimento em que, às vezes, você vai ter um jogo multiplayer, co-op, massive, open world, MMO, Uhum. E aí Todas as siglas do mundo. exato, todas as siglas do mundo, que o brasileiro adora fazer jogo grande sem ter dinheiro, né? Então, Um clássico, GTA brasileiro. não, saiu de GTA brasileiro, né? A gente não viu. Então, isso. Por que eu falo desse problema? Porque no Brasil, a gente tem perdido muito dinheiro, tem deixado na mesa porque a gente não tem colocado os jogos no console. Né? 90% do mercado inteiro nunca sentiu o cheiro de publicar no console. Então, eu acredito muito que, principalmente o trabalho da Go Games, é levar os estúdios para o console e criar esse movimento de ir para os consoles, publicar jogo nos consoles e trazer esse dólar que está ficando na mesa, entendeu? Porque, olha, os estúdios publicam na Steam, não vê resultado, até porque
Se você publica na Steam, você faz $50.000, metade dos $50.000 volta para tributação, não sei o quê, taxa da Steam, taxa dos Estados Unidos. Então, ali, mesmo você fazendo um valor legal, você ainda vai ficar refém de estar em apenas uma plataforma sendo monetizado. E a grande diferença é que no mercado fora daqui, né, regional, Estados Unidos, Europa, as empresas conseguem facilmente colocar um jogo no console. Isso gera muito rendimento para esses estúdios. Por isso que eles conseguem ter uma base, uma lucratividade muito maior, uma rotatividade de dinheiro muito maior. Isso chama investimento, isso chama o governo. Porque o que vai chamar a atenção do governo é o momento que a gente estiver vendendo. Vamos colocar aqui um número legal. 50% da indústria começar a vender jogos no console, a gente vai praticamente triplicar, quadruplicar o nosso faturamento. A gente vai sair de 3 bilhões para quase 10 bilhões, entendeu? De faturamento. Então é uma coisa. E chama atenção, né? Não, e olha para você ver, é uma coisa tão perceptível de às vezes, será por que o mercado brasileiro às vezes ainda não deslanchou tanto? Cara, esse é um dos fatores. É porque a gente ainda não conseguiu estar nos consoles de forma equiparada como é as empresas fora do país. Isso você pode ter certeza. Se você pegar os faturamentos de empresas nos consoles, você vai ver a diferença. A diferença é gigantesca para PC. Então, agora vamos lá. Vamos sair dos 60 mil, vamos aumentar um pouquinho esse custo, né? Vamos aqui agora para o custo de fazer o port, que eu até falei. Então, depende Perfeito. muito do tamanho do jogo, certo? Então, quanto maior o jogo é, mais caro vai ficar o port. Por quê? Por quê? Bom, nos consoles você tem que fazer um pedido, né, para ter acesso à rede. Isso também gera um tempo, gera todo um aprendizado para quem está fazendo o port. Principalmente se você tem que trabalhar com um programador que entende de port e um programador que não entende de port. Isso gera um atrito também muito grande. A documentação para fazer isso funcionar no console é muito complicada, tá? Não é que nem você faz na Steam ali e tal, quem é acostumado. Tem toda uma Entendi. documentação que você tem que seguir à risca, tem regras muito sérias, né? E por isso que existe a famosa certificação nos consoles, que ela é muito mais complexa. Eu já ouvi falar disso aí que tem um formulário que você tem que preencher, que dá uma trabalheira, né? Principalmente na PlayStation, que é muito complicado. Eles testam o jogo de uma forma, cara, que nem você nunca testou seu jogo, tá? O cara tem o melhor QA do mundo querendo Exato, te impedir de que seu jogo suba, digamos assim, né? exato. Então, assim, essa semana passada a gente teve uma negação de um jogo aí, por causa que o nome do troféu tava igual o nome que tava na descrição. Ah, entendi. Ele queria que a descrição fosse diferente do nome do troféu. Exatamente. Olha pra você ver o nível de qualidade que esses caras, você tem que seguir a risca, Uhum. entendeu? Claro que a gente realmente foi um erro nosso, a gente esqueceu de colocar a descrição da forma correta. Mas na Steam, isso Teria. passaria tranquilo. Teria subido e o game não tava nem aí, exato, né? Ninguém ia ver, entendeu? Ninguém ia ver. Idioma também, eles não aceitam que o idioma. Por exemplo, tinha uma outra palavra em japonês lá que tava vibração. Eles não queriam que fosse vibração a palavra. Tinha que ser vibrando. Entendi. Caraca, é minúcias até de gameplay, vamos dizer assim, né? Tipo, Exato, exato. de informação na tela, de. Não é nem a parte técnica, né? Assim. E chama terminologia. Isso aí chama terminologia, tá? Referente ao que principalmente a PlayStation ela segue muito a risca. A Xbox é um pouco mais, assim, esticada. A Nintendo também é um pouco mais tranquila, mas a Nintendo também é um pouco complexa. Porque ela segue um pouco do padrão ali de sempre estar testando, visualizando os erros de localização, gameplay. O save tá, às vezes o save tá perdendo. Isso acontece muito quando você transfere um save que funciona no PC para um save que funciona nos consoles. Às vezes você perde muito o save do jogo. Então, cara, são erros assim que você tem que tomar muito cuidado. E isso gera bastante tempo, alonga o período. E Uhum. tempo a gente sabe, né? Quanto mais tempo você demorar para fazer o porte, mais dinheiro você está perdendo ali. Você tá queimando, Mais né? custo. Exato. Exato. E hoje um programador, em média, aí, você vai fazer um porte para... Por exemplo,
se a gente fosse ter um profissional hoje de porte full time na Google Games, é em torno aí de 7 mil, 8 mil reais, entendeu? Sim, Full time. Então a gente tem um profissional e eu também, né, faço algumas coisas, mas fica em torno de 3.500, 4 mil reais, entendeu? entendi. Se fosse part-time. Só para mim te perguntar, até uma questão que eu tenho aqui sobre esses profissionais que trabalham, né? Você falou que você tem um programador aí, mas normalmente para se fazer um port, digamos que vocês aí da Google tá trabalhando num port, é necessário ter só programadores ou você também precisa de designers, artistas ou não? Isso tudo, o design e a arte vem tudo do jogo tradicional e a parte de vocês é só a parte de código, vamos dizer. E aí que tá um diferencial da Google Games, agora eu vou te falar, tá? Esse é um diferencial nosso. Desde quando a gente fecha contrato com o estúdio na Steam, a gente já pede pro estúdio toda a parte de design que ele já faria ou iria refazer para os consoles, a gente já deixa todo um kit pronto, falando assim, olha, isso aqui são as cápsulas que você vai ter que ter nos consoles, então você já pode deixar pronto agora, para quando chegar na época do port, a gente não ficar te pedindo nada ou a gente não ter que contratar um design para pegar e refazer as artes para o PlayStation. Porque um Perfeito. exemplo, no PlayStation as artes são 3.840 por 2.160, entendeu? Então é tudo 4K, É a tudo maior parte. gigante. Mas é tudo gigante. E às vezes o jogo do cara é pixel art e o cara não tem como fazer uma imagem desse tamanho, entendeu? Então, desde o início, a gente já cria uma metodologia muito ágil para deixar desde a Steam toda a parte artística, de localização, né, toda a parte de página, descrição, tudo vai ser desde o início ali feito para Steam, porém a gente já vai ter todo o suporte para os consoles também. Então isso acaba que a gente ganha aí umas 2 semanas, 3 semanas de trabalho, entendeu? Aham. Mas para vocês aí da Google Games, no final das contas, são só programadores. É isso. É, são só programadores. Que legal. Nesse cenário dessas perguntas que você, desse ponto que você está falando do preço, né, Borba? É, eu te pergunto por quê, e eu acho que a gente já tem um certo nível da resposta, assim, dos custos, mas por que é melhor eu contratar uma empresa especializada para fazer um porte do que fazer eu mesmo o porting do meu jogo, né? Você já falou dos custos, mas o que mais eu posso ter de vantagem? E aí aproveita para vender teu peixe nessa pergunta. Bom, primeiro ponto aqui, cara, é se você tem uma empresa que entende como faz isso de ponta a ponta, você vai ter o fator tempo, né, ao seu lado. Esse é o primeiro ponto. O que você gastaria 6 meses, você poderia fazer em 2, 3, entendeu? Perfeito. E aí o dinheiro na sua mão mais rápido também. Outro fator, as coisas que você coloca naquele formulário lá, quando você publica o jogo, são coisas muito sérias, né? No PlayStation, no Xbox, questão de idade, aquilo ali, cara, pode gerar até processo, tá? Se você coloca alguma coisa errada, ou se o nome do seu jogo não está disponível para ser usado em tal país. Então a gente tem esses fatores de pesquisar o jogo ali, tem um nome que tem outro jogo que está usando, um nome parecido, entendeu? Então tem um fator de expertise de mercado de será que a gente coloca o jogo nesse país? Por exemplo, na China tem um fator de você não poder utilizar jogo que tem caveira, jogo que tem coisas com religião, né? Tem várias coisinhas ali que tem que ser aprovado principalmente pelo governo chinês o seu jogo, sabe? Então, eu não sei se o desenvolvedor ele gostaria de quebrar a cabeça aprendendo isso, tá? Quanto mais tempo leva, mais dinheiro você está perdendo, né? O estúdio ele depende muito de plataformas sendo vendidas, né? Então, um exemplo, o estúdio fecha com a gente. Tem 3 jogos do estúdio que a gente pode portar. Em um ano, o cara já vai ter os 3 jogos portados, certo? Se o cara fosse fazer isso sozinho, ele levaria aí em torno de 3 anos para fazer isso, tá? É, até aprender toda a tecnologia, ter É, tudo isso aí que você estava tá. contando, né? E aí a Isso é. Pô, viabilidade. Aí tem aquele uhum. fator, né? Tempo do investimento e o tempo do retorno que o investimento vai voltar. Um exemplo, se você ganha US$ 50.000 em um ano, não é a mesma coisa que você ganhar US$ 50.000 em 2 anos.
Você perdeu dinheiro, né? Você deixou de ganhar dinheiro no final, né? No final das contas é financeiro, né? No... Talvez para alguém eu falar, não, mas aí eu vou usar meu tempo. Falei, beleza. Aí a Boa galera tem esse sorte, negócio, não, exato. mas eu vou fazer com o meu. Tô aprendendo, né? Sei lá, mas ainda assim, não, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E tem um último fator aqui que eu vou falar para vocês. É o fator de posicionamento com as empresas. Um exemplo. É muito mais fácil a gente fechar um contrato com a Xbox, com a PlayStation, para ter uma, uma exclusividade ou estar num Game Pass, você fechando com a publisher, tá? Muito mais fácil. Até porque a gente tem uma quantidade de jogos, né? Já tem ali todo um trabalho de mídia, marketing, posicionamento da Google Uhum. Games, tudo feito. A Microsoft vai olhar toda aquela movimentação, aquela quantidade de jogos sendo feitos. É muito mais fácil. E a gente já tem esse contato com eles, né? Então a gente sempre está em contato para ver o que é possível, o que não é possível. Então, para o desenvolvedor indie, o cara chegar lá sozinho e falar assim: que meu jogo, será que dá para colocar no Game Pass? Eu não sei, sabe? E questão de oportunidade, se isso realmente vai ser tão diferencial se você tivesse fechado com a PUBG, Nossa. tá? Certo? Certo? Eu realmente acredito assim, fielmente nisso. E a gente vê que realmente isso faz diferença. Bom, cara, eu queria ouvir também um pouco, você já falou aí uma empresa fez um contrato comigo, né? Eu queria ouvir também um pouco você falando sobre essa contratação, né? Como que as empresas entram em contato? É você, sei lá, a Google Game que vai atrás dos jogos ou dos estúdios, ou vice-versa? E uma vez esse contrato feito, cada uma das partes tem o de entregável, né? Sei lá, o jogo, o estúdio tem que entregar o código-fonte, ou é uma build, o que que ele precisa entregar para vocês e o que que vocês entregam de volta, vamos dizer. Então, duas perguntas, né? Como é que é a contratação e como que é esses passos de o que que cada um tem que entregar para o outro? Bom, no nosso mercado a gente tem aqueles famosos formatos, né? Como formatos de publicação. A gente trabalha tanto por revenue share, a gente trabalha tanto também sendo contratado para fazer o port, a gente trabalha assim, e a gente trabalha também tendo revenue share, mas também um pagamento ali, tá? A gente Entendi. consegue fazer isso também. Às vezes o cara quer pagar metade para a gente ficar com menos revenue share, entendeu? Uhum. Ele pega uma porcentagem maior de tudo, todas as vendas, né? Interessante. Exato, exato, isso acontece. Então, respondendo à pergunta lá se a gente pega um código, uma build, sim, a gente pega o código-fonte do jogo, para a gente poder criar a versão do jogo para outras plataformas. Como que a gente faz isso? De forma segura, né? Normalmente o desenvolvedor, ele coloca o jogo ali no GitHub, ele dá acesso para a gente no GitHub, a gente cria uma branch ali separada para a gente poder desenvolver para cada plataforma separada os ports. Então, para PlayStation, a gente faz um branch separado, para Xbox faz um branch separado, para Nintendo Switch faz um branch separado. Tá? Massa. Então é isso. A gente faz esse serviço aí de forma escalonada também. Tanto com revenue share, sendo pago, né? A gente não procura vender esse serviço, a gente está bem mais focado na parte de revenue share, mas de vez em quando os estúdios chegam aqui, foda-se, eu quero pagar, eu não quero que você fique com nada de porcentagem, você é um otário, entendeu? Eu só quero o seu job e tchau, né? Eu quero que você Só quero resolva o seu problema e job. tchau. Então, assim, a maioria dessa galera normalmente não funciona, né? Porque aí eles não têm marketing, não têm uma expertise de data, como publicar, em que os caras só querem chegar, não, a gente vai publicar aí o mais rápido possível, porque nosso jogo é o melhor de todos, e não sei o quê. A gente usa o Unreal Engine 5, aí é o motor gráfico mais foda de todos. Falei, tá bom, é isso aí. Manda ver, boa sorte. Então é isso. Boa sorte. E sobre a questão de, bom, vocês entregam para eles, então, no final das contas, o quê? O port já cadastrado na, sei lá, nas stores. Como é que é essa conversa, né? De tipo, em tanto tempo você dá um prazo, como é que funciona? Normalmente a gente, para ser seguro, e a galera fica me perguntando. Antes de eu visualizar o código do cara, o cara me pergunta quanto tempo eu vou levar para fazer o port. Cara, é impossível você saber, entendeu? Uhum, Não tem como você saber em quanto tempo você vai fazer o port sem você estudar o projeto da pessoa, tá? perfeito.
Então, o primeiro ponto, para ser seguro, para você ser um profissional que entrega as coisas na data certa, nunca fala o que você não sabe, entendeu? Esse é o ponto primário, cara, para você se dar bem, principalmente nesse mercado de games lá fora também, tá? As pessoas não gostam de você ficar, cara, visualiza o projeto, vê em quanto tempo você consegue fazer e ainda adiciona uma margem de segurança, entendeu? Legal. Beleza? Para que essa margem de segurança seja o tempo de certificação, porque a certificação, cara, volta muito, volta muito. E outra coisa que eu vou falar para vocês é a bomba maior de todas. Além do PlayStation 5 Pro ser lançado por 799 euros, né? A gente teve a bomba essa semana agora e esses meses passados do serviço pago da Sony agora de análise do jogo. Ah, eles estão cobrando para analisar. Caramba. Exatamente. E analisa o jogo em 2 dias, ou eles levam um profissional até a sua empresa para poder. Eu não acho errado. Mas aí me pergunta qual que é o valor desse serviço. Por favor. Qual é? Pergunta aí. $100.000 Para ele fazer a análise do teu jogo em 2 dias? em dois, Não, em 2 dias. isso aí é maluquice. É a soberba da Sony mesmo. Os caras estão achando que eles são Superman mesmo. É, mas tudo bem, eu não vou questionar. Mas o análise normal ainda continua. Porém, eles têm demorado muito para analisar os jogos. E Hum, na PlayStation existe algo chamado slot, onde você pega uma data da semana. Incrivelmente, o calendário deles funciona de outro jeito. O calendário deles é à frente, um dia do nosso, então é bem confuso. Você pega um dia da semana. Naquele dia da semana, você envia a build, ele certifica, e se tiver erro, você perde a semana toda de certificação. E você só pode mandar nas 2 semanas seguintes. E se tiver qualquer outro erro, é exatamente a mesma coisa de novo. caraca. Então isso tá bem, bem complicado mesmo. Mas é isso. Não tem o que fazer. A Sony que manda, né? Ela que é a loja, você publica nela. Então, esse é o fator da gente não poder também dar uma data ou uma margem exata. Mas eu consigo falar assim, ó, entre 3 meses a 4 meses a gente consegue deixar o porte completo, aí é só o tempo ali de poder, né, fazer toda a parte de análise e preparar para publicação, lista de desejos, né? Funciona um pouco diferente a lista de desejos nos consoles, mas a gente fala assim para que o pessoal tem que ter um tempo de página ali para poder pegar um pouco de público para ter um impulsionamento no lançamento ali, tá? Então tem esse fator aí também de página, né? Como você publicar, como você anunciar, você mandar o trailer para a Sony, às vezes ela coloca na página dela, ou às vezes ela se interessa pelo jogo, então tem todo essa trocação de e-mails, né? Cara, pra vocês terem noção, a Steam hoje é a melhor plataforma de publicação que existe, em questão de facilidade em publicar. Porque ela tem hoje todo um sistema onde você consegue ver as datas e eventos, quando que vai ter evento temático, quando que você vai publicar Que seu massa. jogo. A Sony é tudo por e-mail ou por ticket, você abre um ticket, Nintendo, Xbox, é tudo assim, sabe? É bem complicado. Vocês hoje já trabalham com a Epic ou ainda não? É bem focado no PC, na Steam. Não, não. A Epic não chamou tanto a nossa atenção assim, não. Por enquanto, Uhum, tá? Por enquanto, não tem chamado nossa atenção, não. Mas eu vou falar, para jogos feitos na Unreal e que receberam Epic Mega Grants, né? Inclusive, eu já participei de um jogo que recebeu Epic Mega Grants. Você tem até uma visibilidade maior da Epic Games, tá? entendi, eles te Então, é ajudam. interessante. Tem que ser estratégico. Vocês têm que usar a Epic Games de forma estratégica, tá? Principalmente em tentar comunicar com a Epic Games. Ó, tô fazendo meu jogo aqui na Unreal, mostra o projeto. Então, assim, é um fator de comunicação ali e saber estrategicamente em que momento vocês podem lançar o jogo na Epic Games, tá? Boa. Ô, Matheus, mas uma dúvida que eu tenho nisso do que a empresa entrega, por exemplo, você falou que você tem que estudar, né, o jogo. Mas, e aí eu fui voltando no tempo aqui em coisas que eu já fiz, e um dos jogos que eu trabalhei, que era um porte, por acaso, tipo, eu precisei pegar o documento, o GDD do projeto original para poder entender algumas coisas, porque o código não conta tudo, né? Exato.
É comum vocês receberem esse tipo de documento? Como é que é para entender o projeto, né? Porque só jogar não conta os por trás ali. Não, não conta não. Eu falo assim, entender o projeto e estudar é realmente entrar dentro do código-fonte do jogo, tá? É pegar o projeto, entrar lá, ver Uhum. como é que tá sendo, como que foi feito o sistema de conquista, para poder, sei lá, reutilizar no PlayStation, mas a maior parte às vezes tem que refazer, né? Sistema de save, né, que tem que refazer também normalmente. Sistema de input de controles, dependendo da forma que é feito, a forma que é usada, né, no jogo, é muito difícil você explicar isso sem mostrar, porque tem alguns jogos que foram feitos para celular. Como é que você vai portar um jogo de celular para console, né? Então você tem que criar ali um envolvimento para também que não abale no gameplay do jogo, porque às vezes o jogo era um jogo legal e por conta de um port mal feito, ele ficou ruim, entendeu? E por isso também esse é um fator de você contratar uma empresa para fazer o port. Porque às vezes você vai querer fazer um port, você não sabe a melhor forma de usar o controle do PlayStation 5, que tem tanta função que você fica perdido, entende? É função de sentir, vibrar, a quantidade de vibração. Cara, é uma loucura, sabe? A questão do som, o áudio, que é o microfone que tem no controle, sabe? Então tem tanta função que você pode fazer um jogo até pensado no controle, entende? Tipo, um jogo que tem interação maior com o jogador, então isso seria um jogo diferencial no PlayStation 5, entende? Então, esse fator de estudar barra você entender o conceito geral do jogo é muito importante. Inclusive, quando você vai fazer a página do jogo no PlayStation, eles pedem um GDD do jogo também, tá? Até para eles poderem entender o projeto. Ah, que A bacana. PlayStation eles pedem o GDD. Então, isso é muito legal mesmo. Isso é um fator assim que se você não entender o projeto, fazer o port ali, sem compreender a essência do jogo, talvez você possa estar perdendo algo que principalmente os consoles que tem toda aquela questão de ser algo mais confortável para jogar, porque a gente, sinceramente, sendo bem concluso, os consoles é algo mais confortável para você sentar no sofá, jogar com a família, com os amigos, né? É feito para isso. Então, se você quer ter um jogo pensado que nem o Overcooked, né? Esses jogos assim que são bem famosos no Nintendo Switch, jogos que são famosos no Nintendo Switch também por conta desse foco do console, entendeu? Se você não conseguir passar isso no seu jogo, na parte de port, vai ser muito difícil, sabe? Você trazer aquela essência que você gostaria, né? Jogos family friends. Cara, você falou também, você já falou aí um pouco de alguns portes que não funcionam, né? E aconteceu muito disso nos últimos tempos, né? Se você olhar, houve muitos lançamentos que aconteceram que tiveram portes ruins, né? O próprio Last of Us, quando eles portaram para PC, não estava muito bom, né? A galera reclamou de otimização, né? E tudo mais. O contrário, fazer o contrário é complicado. Uhum. Me explica por quê? Por que que tá tendo esses problemas, né? O que que você imagina que tá gerando esses portes ruins no geral? Cara, eu acho que assim, sendo bem sincero, talvez eu não saiba responder com, com certeza o que é o problema. Mas eu posso dar uma opinião, tá, para você. Principalmente a Sony, tá? A Sony ela usa o motor gráfico dela. Tem um foco muito no sistema dela. Aí imagina você, que entende de software, né? Pegar um software que foi feito para aquele console, otimizado para aquele console, você jogar para outro sistema que não tem nada a ver, você pode ter certeza que vai gerar problema, tá? Entendi. Pode ter certeza. Da mesma forma, entre PC e console, sempre vai acontecer isso, tá? Sempre vai acontecer. Um problema ou outro. Principalmente de textura. Uhum. O que eu imagino muito é também porque, sei lá, o cara tá fazendo no PlayStation, né, ou no Xbox. Cara, todos os PlayStation e todos os Xbox entre si são iguais. Se você for fazer uma parada com um computador, Exato. tem um Esse, milhão de esse é o melhor jeitos, um ponto. milhão de placas, um milhão de, tipo assim, drivers, e isso tudo deve ser uma dor de cabeça infernal de você Sim. conseguir fazer rodar em tudo, sabe? Exatamente. Exatamente. E eu gosto muito dos consoles por causa disso, porque, cara, funcionou aqui no Dev Kit aqui, vai rodar assim nos Uhum, 50 milhões de PlayStation 5 que tem perfeito. espalhado no planeta inteiro. Então,
Eu, cara, até gostaria, cara, de focar no mercado só de consoles. Porém, a Steam, cara, ela é muito confortável, entendeu? De publicar, sabe? Questão de ser indie. É, ela tem seu valor, né? Tem sua vantagem pra caramba, né? Ela tem seu valor, cara. Não tem como. A Steam, ela é uma mãe pra gente, cara. Ela abriu as portas. Vou ser sincero, a Steam, a Valve, de fato, cara, ela fez com que o mercado explodisse entre 2016 para cá, velho. Nesses últimos 10 anos, a Valve, ela fez um serviço incrível pro mercado de games. Porque, assim, eu até entendo, cara, a galera que fala que, mas o Greenlight não podia ter acabado. Cara, mas isso gerou mais oportunidade, entendeu? Mais gente Uhum. fazendo jogo. Isso gera mais mercado, gera mais dinheiro. Mesmo que a Steam hoje esteja cheia de lixo, por conta dos jogos lá mais 18, né? É, a bagunça que tem lá, A né? bagunça que virou. Mas sempre você vai ver um joguinho indie ali gostosinho, que o cara vai, às vezes ele faz uns US$ 20.000 e aí ele já consegue portar o jogo dele, sabe? É, consegue fazer Já, o já é próximo, né? viável. É, que é o que Já consegue todo fazer mundo o quer. próximo. Exato, e ter continuação, o estúdio crescer, é isso que a gente gosta, velho. A gente quer ver jogo diferenciado, novo, né? E é isso. Esse é o ponto. Pô, eu tenho a minha última pergunta da noite para você, Borba. É, como você começou a trabalhar com porting, basicamente? Porque essa é uma dúvida. A gente vê muita empresa começando a fazer seus próprios jogos indies, ou seus jogos mobiles, mas como é que você entrou nesse universo do mundo de porting? Então, por exemplo, se alguém quisesse entrar nesse universo, que dica você daria para essa galera? Bom, primeira coisa, você tem que ter uma grana, assim, você tem que fazer um investimento bem alto, né? Em torno aí dos R$ 60.000, sobrando, né? Até para você, 60, vamos colocar 70 mil, porque você tem que fazer essa jornada de ir lá nos Estados Unidos buscar o PlayStation 5 e voltar. São dois kits, né? Que você pega o test kit e o dev kit. Você pode pegar. Tem um negócio também que tem no PlayStation, que eu esqueci de mencionar, que é muito importante. Tem um sistema lá de empréstimo, tá? Que eles fazem, mas eu não recomendo pegar, tá? Por quê? Porque o sistema de empréstimo do PlayStation é por 3 anos. Aí o que acontece? vamos, vamos ver, na vida do brasileiro, o que acontece? Em 3 anos as coisas podem piorar muito e você não conseguir cobrar a passagem para devolver o dev kit. E aí Nossa senhora. você. Tem que ir lá devolver então também. Caramba. Exatamente. Então, assim, eu não acho que é legal arriscar isso aí, tá? Não acho que seja algo inteligente. Só se você tiver com dinheiro sobrando mesmo, para você poder fazer essa outra rota de devolver o dev kit, tá bom? Tem que ser inteligente com isso, cara, senão você vai fazer muita cagada. Vai ficar com dívida ainda, tá? Porque você tem um contrato que você assina quando você pega esse dev kit, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, para quem quer entrar, primeiro fator, cara, se você não tem dinheiro, é procurar uma empresa especializada. Mas se você tem aí uns 60, 70, 80 mil reais sobrando aí, de bobeira, né? Aí você pode arriscar pegar os dev kits. Primeiramente, eu não aconselho você aprender a fazer o port. Eu aconselho você ter alguém que entenda fazer o port do seu lado. E aí você começa a entender como funciona. Outro fator que é muito importante. Em 4 anos, as coisas mudaram muito para fazer port. Por exemplo, antigamente no Xbox, eles usavam um SDK chamado XDK. Hoje chama GDK. Então, por que hoje eu não faço tanto port? Porque eu já me desatualizei, entendeu? O que eu sei é o que eu tinha feito lá uns 5 anos atrás, Uhum, entendeu? pode crer. Então, esse também é um problema muito grande, porque muitas coisas que eu aprendi lá atrás, talvez hoje não funcionem tanto. É, você tem que correr atrás do que tá na crista da onda, né? Imagino que, cara, Exato, saiu um videogame novo, né? Ah, o Switch 2 vai ser lançado. Porra, mais coisa que você vai ter que aprender, buscar um dev kit exato, novo, vai ter tudo isso, né? exato. E aí, cara, o fator network que eu acho que a gente tem que aproveitar, principalmente nesses eventos que tem aqui no Brasil, games com, né, BGS, é você tentar, sabe, fazer amizade com essa galera de outras empresas de fora, porque eles têm muito acesso a informações, entendeu? De atualizações, né, de como fazer isso. Então, ter esse network com a galera, você pode fazer network também no LinkedIn, né? É uma das dicas que eu falo muito para os estudos. Cara, faça network no LinkedIn com pessoas que trabalham em outras empresas, tipo Sony, Microsoft, porque eles te passem também
informações e te auxilie, né, em algum problema que você tiver com essa questão de aprender a portar o jogo. Porque assim, as coisas atualizam muito rápido. Um exemplo, a Sony agora tirou a questão da chave Pro. Antigamente, você só conseguia buildar com a chave Pro da Sony. Mesmo se você tivesse uma chave Pro, você não conseguia buildar, entendeu? Caraca. Você tinha que ter a chave Pro da Sony. Aí a Sony tirou esse sistema da Unity, e aí ela falou assim, não, beleza, agora vocês podem comprar a chave Pro de vocês e utilizar a chave Pro para buildar. Então assim, cara, em 2 meses, as coisas mudou, Tá tudo entendeu? mudando toda hora, você tem que ficar ligado. Então, um exemplo, se eu fosse fazer, um exemplo, se eu tivesse feito port ano passado e eu desse uma entrevista falando que a Sony gera uma chave Pro pra gente, pô, eu ia estar mentindo, entendeu? Sim. Se Ou, o podcast sair daqui 5 meses, eu vou precisar trazer um CV 5 novo. meses já vai ter alguma coisa que eu falei que não vai estar. Exato. Já vai estar desatualizado. Mas assim, eu entendo as empresas porque elas tentam sempre melhorar para poder criar um port mais fácil. Não sei se vocês lembram do PlayStation 3. Nossa Cara, senhora, eu já ouvi a essas histórias galera, aí. pô, a galera se matava para fazer port no PlayStation 3. Eu nunca fiz um port no PlayStation 3, mas eu conheço pessoas que mexeram com isso, entendeu? Era quase impossível. Então, assim, a PlayStation, ela precisa de fato aprender com a Xbox e com a Nintendo. Principalmente com a Xbox, porque a Xbox foi primeiro console a dar abertura para os desenvolvedores indies, principalmente com o Xbox Creators e com o Xbox Indie, que é o programa deles, que ajudou muito e incentivou, né, pequenos desenvolvedores a irem para o mercado de consoles, onde tem mais monetização e o jogo também é mais valorizado. Então, se eu fosse dar mais uma dica para vocês, faça port principalmente por Xbox e por Nintendo Switch, que é mais fácil, tá? Em questão Começa por de eles, né? Pode crer. começa por eles. E principalmente porque o Xbox é gratuito para você pegar o kit do Xbox One para teste. Porque você pode testar o jogo no Xbox One e ele vai funcionar no Xbox Series S também. Só que você vai perder muitas tecnologias ali. Para você que não usa Ray Trace, tá de boa, cara. Pô, você tá querendo fazer um Agora, jogo pixelado, vai rodar no One, então com certeza roda no X. mas assim, pode ter certeza que desenvolvedor, não, mas eu vou pegar o melhor para mim, porque eu sou fera. Boa. Mas assim, então esse é outro ponto, tá? Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Vocês têm que fazer mais jogos em menos tempo para que vocês também aproveitem o mercado e aprendam mais, sabe? Tentem fazer jogos menores para que... Porque assim, quando você faz um jogo de 2, 3 anos, você vai estar próximo praticamente. Um exemplo, você começa a fazer um jogo de 3 anos agora, a gente está em 2024. O PlayStation 5 possivelmente vai ser lançado em 2020, em 27, entendeu? PlayStation 6, né? Então você já vai estar no final da geração. Então é muito difícil. Talvez a coisa mais difícil dos consoles seja isso. Você conseguir aproveitar a geração. O Xbox One, talvez daqui 3 anos já não vai existir mais. Entende? Uhum, uhum. 4 anos aí. Né? Até o Xbox Series S, né? Pô, a geração nem começou e já tá acabando, sabe? Tipo, não teve tanto Não jogo. teve jogo, Então também exato, é um sentimento, né? esse é um fator. Esse é um fator de mercado também que você tem que se atentar, né? Muito importante. Por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar os menores jogos, jogos simples, jogos que usam menos botões. Por exemplo, a gente tem um jogo aqui na Google Games que só tem 2 botões, certo? É o analógico e o de pular. Por que o analógico? Porque o jogador só vai para frente e para trás e pula. Legal. É um jogo onde a mecânica principal do jogo é contar passos. E o chefão, ele gera passos para você aleatoriamente dentro dos levels. E você tem que usar esses passos para poder passar os puzzles. Entendeu? Então, ideias assim impulsione você a criar o jogo mais rápido, a publicar mais rápido, a receber o dinheiro mais rápido, a desenvolver outro jogo mais rápido e a portar o jogo mais rápido. Então, outra dica, não publique o jogo de uma vez só nos consoles. Às vezes você publica primeiro na Steam, aí passa um tempo, você pega o dinheiro, segura ali, né? Pega o valor que você recebeu da Steam, faz o port no console. Enquanto você está fazendo um port no console, você já pode iniciar outro jogo ali, entendeu? E aí, assim que você faz o port no console, você publica, recebe os valores, vai recebendo os valores mensal, e você já vai ter 2 plataformas que você vai estar recebendo, e aí você já vai ter também outro jogo que está em desenvolvimento seguinte para você estar publicando de novo na Steam e fazendo isso consequentemente. Tá? Massa. Essa é uma dica que eu dou aí para vocês. Boa.
Borba, cara, valeu. Obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. Eu acho que a gente saiu um pouquinho mais inteligentes em relação a portes, né? E dá mais valor ainda pra galera que deu pra perceber que não é fácil e principalmente não é barato. Cara, a gente tem uma última perguntinha aqui pra você, que a gente queria umas dicas de você, né? Como a gente tá nesse universo de joguinhos, a gente queria ouvir umas dicas de jogos que você acha que as pessoas deveriam jogar, que você gosta, pode ter sido feito por porte ou não, mas que você gosta, né? Que você gostaria que a galera que tá ouvindo jogasse. E também, caso você tenha alguma outra pessoa ou pessoas que você segue, que você gostaria que as pessoas seguissem para aprender um pouco mais sobre o assunto de porting, emulação de jogos e portabilidade, seria muito legal se você tivesse alguém na cabeça aí para divulgar pra gente. Então, duas perguntinhas. Uma dica de jogo, uma dica de pessoa, se você tiver. Bom, recentemente eu joguei um jogo chamado Dragon Quest 11 Legal. que me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. É um jogo sem fim. Aí vocês me perguntam, como assim, Matheus, é um jogo sem fim? Cara, eu já tenho 58 horas de gameplay no jogo e o jogo não acabou. Você deve estar no tutorial ainda, provavelmente, para ser Não, é sincero. uma loucura, porque o jogo, ele faz exatamente o quê? Você joga todo a jornada do Dragon Quest, e aí ele tem ali, você mata o chefão principal e tal, aquela coisa, aí o mundo inteiro é destruído. Quando é fé, você percebe que o jogo tá te dando outra oportunidade para você voltar no tempo e consertar algumas coisas. Ah, que legal. Eu achei isso genial, cara. Achei isso genial. Então fica a dica aí para vocês jogarem Dragon Quest 11. Que é um jogo super estimado, né? Porque não faz tanto sucesso aqui no Brasil. É, né? Porque é um jogo que não foi dublado nem legendado, tá? É todo em inglês e É, japonês. ele é gigante no Japão, né? Eu acho que é uma das maiores franquias do mundo, mas aqui é meio para É. entusiasta de RPG mesmo, né? E Não é um. para quem gosta de né, fã de Dragon Ball, sabe que né, o Akira Toriyama trabalhou no jogo também, tá? Sim, é. A direção de arte é dele, é muito bonita mesmo. Exatamente, exatamente. Então, uma dica de uma pessoa é o João Carmona, que está trabalhando comigo hoje, tá? Se vocês quiserem, vocês conseguem achar ele LinkedIn aí também. Boa. Ele é um bom, ótimo profissional aí e vai seguir com a gente aqui também. Ele também está desenvolvendo o próprio jogo dele, eu acho isso muito legal. E, e é isso é importante, né, cara? Mesmo que ele esteja fazendo trabalhos, ele também está fazendo as coisas dele, os jogos dele, que eu acho super importante. E a gente tem que fazer muito jogo, cara. Tem que fazer muito jogo, tem que publicar. A gente tem que se virar para poder fazer esse mercado aí crescer mais e a gente junto trazer aí mais oportunidade pro resto do mercado, tá? Boa. Cara, valeu. Obrigado novamente pela conversa, foi muito massa. Agora, só para finalizar, a gente quer sempre abrir um espaço para você. Divulga novamente a Gogô, suas redes sociais, seria legal você, se você tiver, o LinkedIn, que você comentou que você entra em contato com a galera por lá. O que você quiser comentar ou divulgar, o espaço é seu. Bom, eu uso bastante o LinkedIn, né? Hoje a gente está lá com quase 12 mil seguidores lá no LinkedIn. Então, Caraca, para aí vocês sim. me acharem, é só vocês colocarem Matheus Borba, é bem tranquilo de me achar. As redes sociais da Google Games é Google Games Interactive, né? O site também está disponível aí para vocês acessarem. Na Steam também, se vocês colocarem Google Games Interactive, vocês vão achar os nossos jogos disponíveis lá. Vocês também vão achar na nuvem também os nossos jogos disponíveis no precinho lá para vocês jogarem, tá? Porra, aí sim. E é isso. Vamos, vamos, vamos junto aí fazer esse mercado bombar. Massa. Cara, valeu. Obrigadão. E obrigado também, nosso amigo Pietro Amaral, pela conversa. Muito obrigado, Barba. Foi muito bom falar desse papo. Ele me trouxe algumas lembranças de quando eu trabalhei em alguns portings. E é um papo interessante, né? Porque não é algo que a gente associa normalmente à indústria de jogos, né? A gente sempre pensa em fazer seu jogo indie, jogo mobile, jogo AAA, mas o porting é uma coisa muito importante para a sobrevivência da indústria, né? Então foi muito bom você trazer o seu conhecimento e experiência com isso. Muito obrigado. É isso. Valeu aí, Pietro. Tamo junto. Qualquer coisa aí vocês podem me chamar pra gente conversar mais. Quando eu entregar meu jogo, eu te mando uma mensagem pra você portar ele pra mim. Pode deixar, pode deixar. Vou fazendo o precinho lá. Se você Ah, quiser revenue boa. share, a gente Ah, a aceita. gente vai ter que negociar esse negócio aí. John, e se eu quiser portar todo o meu carinho pelo GD de bolso para as redes sociais, como é que eu faço?
Bom, se você tá afim de dar uma moral pro GD de Bolso e ficar sabendo das novidades que a gente tá lançando por aqui, @GD de Bolso em todas as redes sociais por aí. Claro, se você quiser ouvir esse, claro, e outros episódios onde a gente bate um papo com outros desenvolvedores, é só procurar pela gente nas outros streamings de podcast, lá no Google Podcast, no próprio Spotify, onde você pode dar um rating pra gente e a gente vai agradecer muito por Game Design de Bolso. Lá vai ter mais de 70 episódios que a gente já lançou falando sobre desenvolvimento de jogos em vários papos maneiros com várias pessoas muito legais. E lembrando, por último, claro, que o GD de Bolso está concorrendo na premiação dos melhores podcasts do Brasil, no Prêmio MPB, lá na categoria Educação. Então, se você quiser dar uma super moral pra gente, é só entrar no site prêmiompb.com.br, entrar lá, fazer um login rápido com o seu e-mail e votar, né, da categoria Educação na gente. Só procurar por Game Design de Bolso. As votações estão acabando, né? Vão acabar agora no dia 20 ou 22 de novembro. Então seria muito foda se vocês dessem essa última moralzona super genkidama para ajudar o GD de Bolso a ficar bem na fita. E talvez a gente ganhe esse negócio aí. Valeu? Então, Prêmio MPB, GD de Bolso na categoria Educação. Pode votar todo dia. É só entrar e mandar ver. É isso. Gente, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah.